Gente, quando alguém se machuca, toma um tombo, braço engessado ou alguma coisa assim, você fica com o braço parado e depois quando tira o gesso tem que fazer o quê? Fisioterapia. Como que é seu nome? Maurício. Maurício, você é fisioterapeuta? Isso, fisioterapeuta e trabalho aqui no São Carlos Futebol Clube. Você cuida dos jogadores de futebol de São Carlos também? Isso, da categoria profissional e de base. Aqui. E que nem eu falei, fisioterapeuta para quando você se machuca ter alguma coisa. Mas o que você faz, já que eles teoricamente não estão machucados assim? Você passa exercícios para se precaver de lesões, é assim? Especificamente no futebol, que é a área que eu trabalho, a gente tem uma área de prevenção, né, que está sendo muito divulgada hoje em dia no meio da fisioterapia esportiva, que é para você trabalha a propriocepção, você trabalha o sensório motor do atleta, para ele prevenir essa lesão, para ele ter condição de, antes de ter a lesão, o corpo perceber, o corpo já está treinado, perceber e evitar esse tipo de lesão. Deixa fortificado as coisas, tudo, né? Isso. No caso de músculo fortificado, no caso de articulação, a articulação mais esperta, vamos colocar assim. E os jogadores de futebol, eles correm para cima e para baixo, o que que você tem que precaver? Pensar nos músculos que usa na corrida, nos dribles, nos chutes, né? E seria por aí. As principais lesões que a gente tem no futebol, pelo menos que é a minha área que eu posso falar, são lesões musculares, principalmente na coxa e perna, né, que são lesões de panturrilha, posterior de coxa, anterior de coxa, e as lesões articulares, né, entorse de tornozelo, entorse de joelho, alguns problemas de quadril, dor nas costas é comum também. E aí a prevenção que a gente faz é baseada nisso, um fortalecimento, focando os principais músculos que o atleta que é mais exigido no atleta de futebol, e focando essa propriocepção, esse treino sensório motor das articulações. Então esse papo de um fisioterapeuta não é só para o acidentado, ele serve para precaver. E quem está em casa e vou começar a correr, vou começar a andar de bicicleta, é aconselhável, pode-se procurar um fisioterapeuta para passar os alongamentos, alguma coisa assim, fazer específico para a atividade que ele vai fazer? Pode-se fazer isso? Existe ou não tem nada a ver? Não, com certeza. Na área da saúde, sempre é preconizado que antes de começar qualquer atividade física, principalmente quem não é acostumado com isso, procure um médico, né? Fazer os exames corretos para não correr nenhum risco de saúde, às vezes até de vida, dependendo do tipo de exercício que a pessoa vai fazer, do tipo de problema que ela possa ter. Tudo certo com o médico, tudo certo com a saúde dela. Dependendo do esporte, se for alguma coisa de mais contato, alguma coisa de mais intensa que ela queira, seria bom sim um acompanhamento de toda uma equipe de saúde, um fisioterapeuta, uma nutricionista para alimentação, um médico, que vai dar o respaldo para ela necessário para não cometer nenhum tipo de lesão. Existe algum alongamento genérico assim? Ou, por exemplo, o cara vai correr, é melhor alongar aqui, o cara vai andar de bicicleta, é melhor alongar isso. Ou tem alguma coisa genérica ou é bom sempre procurar os específicos de cada atividade? Cada atividade vai focar uma musculatura diferente, né? O genérico que a gente tem seria para cada alongamento você vai focar um grupo muscular diferente. E não é nem só alongamento nessa prevenção, né? Alongamento seria um dos exercícios que seriam usados nessa prevenção, mas fortalecimento, alguns exercícios de equilíbrio também. Então é sempre bom estar acompanhado de algum profissional da área que tenha todo o gabarito estudado para isso. www.zmaro.com.br Maurício, você que trabalha diretamente com os jogadores, conta pra gente, jogador é fresco, tem frescura, manias, como que são eles assim? No caso aqui ele trabalha em São Carlos com o time do São Carlos Futebol Clube, né? No caso, o jogador, como as pessoas, né? Cada um tem um tipo, né? Tem um que é mais sensível às dores, tem um que tem mais medo de jogar com qualquer dorzinha, já fica com medo da lesão ser um pouquinho séria. Tem uns que não estão nem aí, pode estar com o pé quebrado, ele vai jogar. Quer ir pro racha, quer ir pro jogo. O nosso caso específico aqui, a gente tem um atacante que tem 10 cirurgias no joelho, então ele sempre tem uma dorzinha aqui, ele tá sempre mexendo com a gente, sempre passa lá, mexe alguma coisinha aqui, tá doendo aqui agora, a gente tenta aliviar, tá doendo aqui agora. E o básico a dor básica aqui, não tem como fugir, é o joelho, pelo que você está falando, né? Quase todo jogador acaba ferrando com o joelho. A gente tem um jargão na saúde de falar que esporte de alto rendimento não é saúde, né? Qualquer esporte de alto rendimento, de atleta que ganha para isso, que compete a nível profissional, que vive disso, né? Que vive disso, ele usa mais do corpo do que o corpo tem para dar.
Então, dificilmente o atleta profissional não vai sentir dor. Em alguma etapa da vida, da carreira, ele vai sentir um incômodo, ou em joelho, ou em tornozelo. Não especificamente, os maiores casos são de joelho, a grande maioria dos casos são de joelho. Mas isso no futebol? No futebol. Mas não especificamente ele vai sentir a dor no joelho. E quando ele tá com a dor, que nem você falou, você pega e entra com físio para fortalecer o músculo. Mas pode ter problema de doping, essas coisas, eles entram com analgésico, o que vai tomar de medicação? Porque músculo é uma coisa que começa a doer, você toma aqueles anti-inflamatórios, vai te derrubar, você fica com sono, né? Então o que vocês conseguem fazer? Ou ele tem que afastar mesmo? O que acontece? Não, dependendo da gravidade da lesão, a gente tem esse trabalho com o médico, né? Esse respaldo com o departamento médico inteiro do clube, a gente entra na decisão de um consenso de qual a melhor conduta para esse atleta. Então, dependendo do nível da lesão, se essa lesão não fosse agravar, se o anti-inflamatório ou o remédio aplicado vai ser só para o jogo, assim, e não tem o risco da lesão agravar, é ministrado ou injetável ou via oral. Mas eles podem tomar anti-inflamatório para jogar? Não é considerado doping, essas coisas, não? Não, anti-inflamatório, especificamente o anti-inflamatório não, mas alguns remédios que são usados para esse tipo de analgesia são considerados doping, mas é aí que a parte que a direção do clube ajuda a gente, o médico também tem todo esse respaldo da lista de medicamentos proibidos. E a gente toma bastante cuidado com isso, porque é a carreira do atleta, né? Que tá Mas esse anti-inflamatório que eu falei, não dá sono neles? Como que vocês tratam isso? Porque anti-inflamatório via de praxe dá sono, né? Hoje em dia já tem, né, medicamentos sem os principais efeitos colaterais, principalmente os injetáveis. Vocês dão no músculo? O injetável? É o que eu falei, depende da lesão, né? Depende da lesão, a gente aplica injetável intramuscular, depende da lesão, pode ser o via oral. E esse via oral, hoje em dia, o anti-inflamatório tem alguns compostos já que evitam esses efeitos colaterais, como sono, moleza no corpo, essas coisas. Chega junto e firma a traia, vamos cair na gandaia, no programa do Zé Maro, Ronaldo Filho e Araguaia. Maurício, deixa eu entrar no assunto, aproveitar, consultar você um pouquinho, né? Ultimamente agora eu tô criando barriga, mas por quê? Eu tava correndo, tive com um problema no pé, tive que parar. Daí eu fui pra bicicleta. A bicicleta pegou, começou a estourar meu braço, de doer o músculo assim. Eu, como não sou atleta nada e não tenho problema de doping, tomei o remédio aqui, fui no médico, tomei anti-inflamatório, tomei tudo o que precisava e tal. E mesmo com o remédio eu não consegui seguir as atividades. O que eu tive que fazer? Eu parei, tô criando um pouquinho de barriga, tá? E a hora que der uma melhorada eu volto. Mas essa que eu queria entrar na questão com você. Um atleta, a hora que ele sente essa dor, eu sem problema de doping, eu tomei remédio sem restrição, vamos falar assim. Não estava preocupado se era doping ou não. E um atleta nesse aí, a hora que começa com essa dor, o que ele faz? Que nem você falou de força ao extremo, mas chega um ponto que nem pessoal, eu digo o caso pessoal, tá, gente? Eu tive que parar, que eu não aguentava chegar. Eles vão por insistência, vão com dor, ou o que faz? Então, na maioria dos casos que a gente tem essa situação, que por esforço repetitivo, por uma atividade que recém-começada, começa a sentir algum tipo de dor, esse tratamento medicamentoso, você está tratando os sintomas, né? Está tratando Mas a causa, no caso, era andar de bicicleta, por exemplo, de sustentar. O que eu tentei fazer foi fazer exercício e tal. Eu não consultei um fisioterapeuta, que não tinha como ir. Até depois, gente, eu vou ir fora aqui, eu vou pegar uns exercícios com ele. Mas o que eu tenho noção é isso, eu teria que fazer uns exercícios para fortalecer essa musculatura que estava doendo. Exatamente. Mas, e no caso do jogador, porque eu tô dando esse intervalo de 1 mês, 2 meses parado. Agora eles não podem fazer isso, né? Não, com certeza. No caso dos atletas profissionais, né, que vivem disso, que precisam de uma recuperação bem mais rápido, entre esse negócio que eu te falei da parceria e da conversa entre todo o departamento médico. Então o médico vai observar, a gente fecha um diagnóstico em conjunto e aí a gente trata medicamentoso para dor em si, para dor aguda do local, no momento, e posteriormente a isso, ou conjuntamente, a gente vai fazendo um trabalho para eliminar a causa desse problema. Então, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, chutando, né? Não te examinei, não sei diagnóstico, mas você está com uma lesãozinha por esforço num músculo. Você começou a andar de bicicleta, um músculo seu, por um motivo ou outro, forçou mais e começou a doer. O remédio tirou a dor desse músculo. Agora, para você voltar a andar de bicicleta e isso não doer, você teria que fazer um fortalecimento conjunto do braço inteiro, para quando ele for exigido, não sobrecarregar uma musculatura só. Entrarem todas
no mesmo momento, no momento certo, que elas teriam que entrar na biomecânica do seu braço e cotovelo, e assim não sobrecarregar uma musculatura só, e essa dor provavelmente pararia. Ou, se for o outro motivo, caso não for desbalanço muscular, for uma postura errada, aí a gente também investiga isso. O cara corre errado, o cara salta, cai com o joelho para dentro. A gente corrige essa parte para depois de sanado os sintomas agudos, ele não voltar a ter essa lesão e poder desempenhar a sua função sem dores e sem problema nenhum. Então, gente, que é o que, não só o meu caso, mas é o que eu presumo que acontece com muita gente que está em casa, vai fazer esporte no final de semana, começa a correr, andar, começa a doer, daí a pessoa não corre atrás de nada, um médico, alguma coisa, e fica quieto lá, não vou mais andar que não deu certo. Então tem que procurar um médico, tem que procurar um fisioterapeuta, tem que procurar ajuda, né? Não tem jeito. Não, exatamente. Nem que for amador e profissional, tem que ter o apoio, né? Exatamente, porque não existe isso. Eu ando de bicicleta, dói meu braço. Então o problema é andar de bicicleta, não vou mais andar de bicicleta. Não existe algum problema com você, ou algum desbalanço muscular, ou alguma coisinha que tá errada no jeito de você andar de bicicleta. Isso é tudo corrigível. Então, para uma melhor prática mais saudável, para você ter o seu lazer sem problemas de dores, essas coisas com seus filhos, namorados, pais, tudo certo, é sempre importante o acompanhamento de um profissional da área da saúde. Agora uma dica, eu não combinei nada com ele, mas vou perguntar. O barrigudão, excesso de peso, tá lá em casa, fala, amanhã eu vou começar regime, vou começar a correr. Esse cara que tá acima do peso, certeza, se ele inventar de correr, vai estourar o joelho, né? Não é só sair fazendo exercício, ele tem que começar um exercício do leve até o moderado, também tem esse alerta para fazer, né, gente? Exatamente, é a graduação do exercício, né? Você não pode sair do sedentarismo para correr uma maratona. Você tem que primeiro ganhar força na perna, porque é ela que vai suportar o seu excesso de peso, e começar a correr devagar, começar alternando entre corridas e caminhadas, acompanhamento de nutricionista, porque daí esse seu excesso de peso já vai ser controlado com esse comportamento, uma alimentação correta, um início de exercício físico, um fortalecimento, uma musculação, e aí sua qualidade de vida melhora com tudo isso, né? Você fica mais animado, a liberação de hormônios que a atividade física traz também, e é todo um conjunto que depois que você vicia em exercício físico, você fica até rabugento, você fica um tempinho sem, de tão bem que faz pra nossa saúde. Sabe quem curte o Zé Mário? É eu bem, é eu bem, é eu bem. E uma coisinha, quem tem problema legal tem a consultoria dos advogados lá que eles dão de graça. E quem tem problema físico, existe alguma consultoria, algum lugar para a gente conseguir ajuda de graça? Porque, quer queira ou não, os tratos de um profissional são caros, né? Ou a saída seria ir para uma academia, que normalmente lá a gente consegue a um custo mais baixo. Onde a gente pode procurar ajuda? Quem está querendo começar ou manter e não tem condição de bancar toda a equipe, que nem você falou, né? Assistência gratuita da saúde aqui em São Carlos, especificamente, é muito bem, tem um respaldo muito forte. Mas eu posso ir num postinho e falar, tô correndo, eu queria uma ajuda? Eles dão esse tipo de... Dão. Isso até em outras cidades que vão, mas que pra mim o hospital era só assim, se tá doente vai lá curar. Mas eu posso chegar e falar, tô querendo começar a fazer exercício. O serviço público, não vou falar do Brasil em geral assim, tem esse serviço? Tem sim, não é muito divulgado, né, mas os postinhos, hoje em dia o SUS, ele tem um programa que ele tem me fugiu o nome agora, mas ele tem postinhos específicos para cada bairro. Me fugiu a sigla agora do postinho, mas que eles são específicos para isso, para atender a necessidade da população que não seja de urgência. Então você está precisando até check-up, fala assim, faz tempo que eu não vou no médico, mas não estou sentindo nada, mas vou fazer um check-up geral. Você procura esse postinho, as agências de saúde vão te encaminhar para um médico, o médico do postinho vai te avaliar e te encaminhar para os especialistas que ele achar necessário. E no caso de exercício não é diferente, procura assistente, esse postinho do seu bairro e fala, queria começar um exercício físico. Mas isso aqui em São Carlos. Mas a princípio em qualquer outra cidade é só a pessoa procurar um postinho de saúde, o equivalente que tenha, que provavelmente deve ter um serviço desse. Esse sistema único de saúde é brasileiro, né? Todas as cidades têm que ter esse sistema. Algumas não são implantadas, mas não sei aqui te falar qual, mas no papel o SUS é para todas as cidades, esse sistema é para todas as cidades. Mas aqui em São Carlos específico que eu conheço, a população está muito bem assistida nesse aspecto, porque a gente tem a Universidade Federal, que tem a USE, que é um centro excelentíssimo
de saúde, com fisioterapeutas, psicólogas, assistentes sociais. Lá você pode chegar e, ó, tô querendo correr, tô querendo andar e queria uma ajuda. Não, na verdade, lá é o centro que você é encaminhado. Tem que ir no postinho você antes. Vai no postinho, pega encaminhamento e aí eles encaminham para os seguintes centros, para as UPAs, para a USE, para você ter todo esse respaldo, essa assistência gratuitamente.